Há 110 anos atrás, no ano de 1914, a chama pentecostal chegou ao estado do Ceará. Depois do fogo do Pentecostes ter aportado no Brasil no ano de 1910 e 1911 em Belém do Pará, através do trabalho dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, Deus levantou a irmã Maria de Nazaré, uma mulher simples, sem funções eclesiásticas, mas cheia do Espírito Santo de Deus para trazer a mensagem do Evangelho completo para seus familiares e conhecidos do interior cearense, na localidade de São Francisco de Uruburetama, atual município de Itapajé. Depois de hostilizada por seus familiares, ela dirigiu-se ao Sítio Santana, onde um grupo de irmãos de uma congregação presbiteriana independente tornaram-se pentecostais. Na sequência, o missionário Gunnar Wingren enviou o pastor Adriano Nobre de Almeida, que em 20 de julho de 1914 realizou um culto oficializando a fundação das Assembleias de Deus no estado do Ceará. Apesar das dificuldades e hostilidades, a mensagem pentecostal floresceu e logo diversas pessoas começaram a entregar suas vidas a Jesus e receberem um batismo no Espírito Santo. Diversos servos e servas de Deus contribuíram para a consolidação e a expansão da igreja nas primeiras décadas, como os obreiros nacionais Cordulino Teixeira Bastos, Luiz Gonzaga Bastos, Raimundo Ferreira Gomes, Raimundo Sales Gomes, Vicente de Sales Bastos e os missionários estrangeiros como Gunnar Wingren, Nils Nelson, Samuel Nistrom, Bruno Skolimowski, Orlando Boyer, entre outros. Não obstante a resistência e perseguição, cada vez mais pessoas de todos os lugares acreditavam no Evangelho, confessavam a Jesus como seu Senhor e Salvador, eram batizadas nas águas e recebiam revestimento de poder espiritual. Foi a partir da cidade de Fortaleza que a obra de Deus progrediu de maneira especial. Depois das iniciativas realizadas por Esther Anderson em 1921 e pelo pastor Antônio Rego Barros em 1922, com os congregados no sítio Tunga Cocó, os primeiros cultos da igreja na capital ocorreram em 1922, em uma casa no bairro São João do Tauape. Em 1929, o pastor Antônio Rego Barros oficializa a fundação da Assembleia de Deus em Fortaleza no dia 7 de setembro, na rua Santa Terezinha, número 146, bairro Arraial Moura, Brasil. Em 1931, o pastor Julião Pereira da Silva sucede o anterior e logo depois, em 1932, a igreja de Fortaleza recebe como presidente o pastor José Teixeira Rego. Em 1935, a igreja aluga um galpão na rua Tereza Cristina 673 para a realização dos seus cultos e no ano seguinte, em 1936, compra o imóvel onde já estava instalada. Através do trabalho de diversos obreiros e sob a liderança do pastor José Teixeira Rego, a igreja da capital se expandiu para o interior do estado. No ano de 1937, foi fundada a Convenção Estadual de Ministros da Assembleia de Deus Cearense, a CONADEC. Nos anos seguintes, outros servos de Deus foram levantados para a condução da presidência da igreja. Pastor Armando Chaves Cohen, pastor Emiliano Ferreira da Costa, pastor Sebastião Mendes Pereira, o pastor Bastos e pastor José Deusdete Farias. Na atualidade, em 2024, a CONADEC é presidida pelo pastor João Gonçalves Mendes e a AD Templo Central em Fortaleza, desde 2011, tem sido presidida pelo pastor Antônio José Azevedo Pereira. Somos hoje uma igreja com milhões de membros no Brasil e milhares no estado do Ceará e na cidade de Fortaleza, com dezenas de congregações, diversos projetos socioassistenciais, um vigoroso trabalho de evangelização e educação secular e teológica. Seguimos comprometidos com o anúncio de que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Buscamos ser uma comunidade que seja fiel à proclamação e à vivência do Evangelho de Cristo, relevante no contexto social, reconhecida como lugar de restauração, misericórdia e ensino. Nosso propósito tem sido de conduzir cada crente em Jesus a serem e fazerem discípulos capazes de amar, acolher e servir. Somos uma igreja de gerações e que todos nós, crianças, jovens, adultos e idosos, de ontem ou de hoje, fazemos parte dessa história.
Após 110 anos de história, adentrando o século XXI, temos como desafio continuarmos engajados em conhecer, viver e pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus a todas as pessoas e em todos os lugares no poder do Espírito Santo. Que cada um de nós, como parte dessa história, possamos estar envolvidos em manifestarmos as boas notícias do Evangelho para nossa cidade e estado. Essa é a nossa história. Essa é a sua história. Essa é a história da Assembleia de Deus Templo Central, no Ceará.